Então, gente, vamos falar a respeito de pronúncia. A nossa aula hoje é a respeito de como ter uma pronúncia perfeita. Pronúncia é importante, teacher? Super, tá? Super importante. Por quê? A pronúncia, ela realmente pode fazer com que você não seja entendido. Se você não tem uma boa pronúncia, isso você pode não ser bem entendido, tá? E se você não é bem entendido, a sua comunicação está prejudicada. Então, é essencial que você tenha uma boa pronúncia. E vamos aqui separar as coisas. Pronúncia é diferente de sotaque. O sotaque brasileiro, você vai ter a sua vida inteira. E tira essa noia. Eu faço aula de conversação, Tati, mas as aulas de conversação, elas são as aulas particulares, elas não são as aulas no curso. As aulas no curso, na última turma, eu abri a aula de conversação. Os meus alunos da última turma têm direito a aulas de conversação incluídas no pacote do curso. Essa turma agora eu provavelmente não vou mais abrir, porque foi uma promoção que eu abri para a última turma, mas, enfim, eu vou informar para vocês os detalhes a partir da segunda-feira. Então, o que acontece, gente? Sotaque é essa coisa de você querer falar igual um nativo. Ah, eu quero muito falar igual um nativo. Ai, meu Deus, se alguém olhar para mim, se alguém conversar comigo e disser, nossa, eu nem sabia que você era brasileira, tá? Isso aí é quase impossível. Por quê? Porque nós temos a nossa característica, nós temos o nosso sotaque, do mesmo jeito que todo mundo que me ouve de outras partes do Brasil sabe que eu não sou paulista, sabe que eu não sou carioca. Muita gente já reconhece logo que eu sou baiana, porque isso tá na nossa característica. E o fato de você não ter um sotaque igual do americano, igual do britânico, não te desmerece em nada. Isso é bobagem, isso é vaidade pura da gente dizer, eu quero falar igual o nativo. Não, o que você tem que fazer é pronunciar corretamente. Tem algo que você pode se dedicar, esse algo é pronunciar corretamente, tá? A Cíntia disse, eu quero apenas falar. Você vai falar, você tá no caminho já, Cíntia, pra falar, tá? Então, o que acontece? Essa parte do sotaque, você esquece. Você não vai falar como um nativo. É muito interessante que eu estava assistindo um filme com o Rodrigo Santoro. Um filme, esqueci agora o nome. Era uma comédia romântica que ele namorava com Jennifer Lopez. E, gente, eu estava assistindo o filme em inglês, claro, com áudio em inglês. E é muito evidente a diferença do sotaque do Rodrigo Santoro para as outras pessoas. Mas, assim, super evidente. Você talvez diga assim, Yara, eu não percebi. Mas se eu, que não sou nativa, percebo assim como o sotaque dele é carregado brasileiro, imagina outra pessoa. Isso desmereceu o Rodrigo? Não, o Rodrigo fez vários filmes americanos junto com os americanos. Se o sotaque brasileiro dele fosse um problema, ele nunca seria convidado, tá? Então, por que a gente não tem que ligar para essa coisa de sotaque? Você olha aí. Ou se você assistir qualquer outro filme, teve um filme que o Wagner Moura fez, que foi... esqueci o nome do filme agora, mas que tinha o Matt Damon. E o Wagner Moura fez o filme lá falando inglês. O inglês do Wagner Moura é muito carregado de português. Muito, assim, o sotaque é muito carregado. No entanto, ele estava lá fazendo o filme com os americanos, ou seja, sotaque não importa. Alice Braga, vocês sabem... Tá bom, querida, você pega a live, Margot, eu tô inclusive devendo a postagem das lives, eu tenho 2 lives sem postar, vou tentar fazer tudo amanhã. Então, você esquece essa parte do sotaque, você vai focar na pronúncia. E aí nós vamos falar a respeito de como ter uma pronúncia perfeita, e ter a pronúncia perfeita, mais uma vez, não tem nada a ver com falar igual a um nativo, tá? Então, primeiro eu vou começar para vocês, definindo para vocês o que seria a pronúncia perfeita. Existe uma pronúncia chamada RP. E o que é RP? RP significa Regular Pronunciation. Ou seja, é uma pronúncia que está aqui no meio. Ela não tem sotaque americano tanto, ela não tem sotaque britânico tanto. Ela respeita as regras, tipo, como é que eu digo? Aqui não se pronuncia muito o R. Aqui na Inglaterra, você nunca vai ouvir ninguém falando car e puxando no R. Você nunca vai ouvir alguém falando park e puxando no R. Oh, obrigada, Margot. Margot falou, pessoal, façam o curso, vocês não vão se arrepender, é muito bom e a teacher é muito presente. Sou mesmo, e faço questão de dizer, gente, minha mãe está na minha
senhora aqui do finalzinho, Crispina Coelho, é a minha mãe. Ela acabou de entrar na live. Como ela fez, eu não sei, porque sempre que eu falo, mãe, a senhora tá sabida demais com o Instagram, ela fala, eu nem sei como foi que eu cheguei lá, eu toquei em alguma coisa e cheguei lá. Mas mãe agora está na minha live. Se ela não saiu, ela continua aqui me vendo. Primeira vez, nunca entrou. Então, o que que acontece? O que que eu tava falando, gente? Eu esqueço das coisas, viu? Me lembre... Sim, eu tava falando de RP. Então, RP é essa pronúncia regular. Ela não é puxada tanto... No lado americano, ela não é tão puxada. No lado britânico, ela não é tão puxada. Essa é a pronúncia perfeita. Essa é a pronúncia regular. Por isso que se chama regular pronunciation, porque ela não puxa para nenhum dos sotaques, tá? E por que que o RP ele é importante? Por que que ele é importante pra gente? Aqui na Inglaterra, por exemplo, existem alguns sotaques. Um dos sotaques é o Cockney. E o que é o Cockney? O Cockney é aquele sotaque que eles engolem algumas consoantes e trocam o som de outras. Então imagina se você vai aprender inglês com um professor que fala Cockney. Esse professor vai te ensinar a falar computer, porque eles não pronunciam os T's das palavras. Então, ao invés de você falar computer, que é a pronúncia britânica, ele vai falar computer. A mesma coisa acontece com daughter, que no americano vai falar daughter, aqui vai falar daughter. Esse daughter, os Cockney vão falar doa, porque eles engolem o som do T. Outra coisa que eles fazem, eles pronunciam o TH com som de V. Então, ao invés deles falarem brother, eles falam brother. Brother. Então, entende por que a pronúncia RP ela é a melhor? Porque ela vai te deixar no nível. A RP vai te deixar aqui, nem falando Cockney, nem falando enrolado demais, tipo park, daughter. O RP vai te deixar no meio. Teacher, como é que eu vou saber o que é RP? Todos os dicionários que você encontrar online, eles trabalham com RP, Regular Pronunciation. Teacher, você aconselha que eu ouça as pronúncias do Google? Não, porque o Google não trabalha com RP. O Google trabalha com uma coisa que é chamada Speech to Speech, que é uma voz mecânica, mas que não é... Que é muito irregular. Então, algumas vezes você vai encontrar algumas palavras com pronúncia britânica, outras com pronúncia americana. Então, o Google ele não trabalha com RP e, portanto, eu não aconselho que vocês utilizem o Google para saber a respeito de RP, Regular Pronunciation, para quem entrou depois. Onde é que eu aconselho você ir? Vamos lá. Eu tenho os meus dogmas. O que é que eu quero dizer com dogma? Eu uso sempre as mesmas ferramentas. Por quê? Para que ficar me batendo entre uma ferramenta e outra? Não faz sentido. Então, eu uso sempre as mesmas ferramentas. Por exemplo, eu uso sempre esse bebê aqui, tá? Todo mundo que me segue sabe que eu uso Cambridge Dictionary, certo? Aqui no Cambridge, você vai ter sempre a pronúncia RP. Vou mostrar para vocês o que é isso. Vou colocar aqui a palavra park, tá? Que foi a que eu acabei de falar para vocês. Vou colocar aqui park. E aí, vocês vêm aqui e vocês vão ver que aqui, vou aumentar ainda mais um pouquinho, você vê a pronúncia britânica e você vê a pronúncia americana. Aqui tem UK e aqui tem US, tá? Então, no UK, você vai ouvir a pronúncia britânica, que é essa aqui, para park. Park, park, park. Por quê? Porque em inglês britânico, quando você tem uma vogal, na verdade não são todas as vogais não, A e O. E logo depois vem o R, ou seja, quando o R vem precedido de uma vogal, geralmente A e O, você prolonga o som da vogal, mas você não pronuncia o R. Essa é a pronúncia britânica. Olha. Park. 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 Não se fala park. Por quê?
porque aqui é assim, o R, quando ele é precedido de uma vogal, você prolonga o som da vogal, mas você não pronuncia o R. Então, ao invés de falar park, você vai alongar o som do A, park, park, e você não vai falar o R. Agora vamos para a pronúncia americana. Park, park, park. Você percebe que ele não enrola muito a língua para falar park, não fala park, park, park. Não, ele dá uma enrolada básica, sutil do que é o inglês americano. Park, park, park. Park, park, park. Ele não fala park, park, park. Isso aqui é RP, Regular Pronunciation. Isso aqui é RP. Tá dando para entender, gente? Deixa eu voltar aqui para mim. E deixa eu até aproveitar para dizer para vocês. Você que tem dúvida de pronúncia de palavras, aqui no finalzinho da live eu vou ensinar para vocês a pronunciar as palavras. Então, se você quer, aqui do lado do adicione um comentário tem um balãozinho com a interrogação dentro. Já vai lá, clica no balãozinho e já me coloca qual é a palavra que você tem dúvida de pronúncia, que no final eu vou pronunciar ela para vocês. Você pode colocar quantas vezes você quiser, quantas palavras você quiser, tá bom? Clica aqui do lado no adicione um comentário, você clica aqui do lado no balãozinho e coloca qual é a palavra que você tem dúvidas. Pode colocar agora, pode colocar no decorrer da live, it's up to you, você decide, tá? Então, já expliquei, já mostrei pra vocês o que é RP. RP é a pronúncia perfeita. Por quê? Porque todo mundo vai te entender. Se você enrolar demais, se você enrolar de menos, se você for muito brusco, todo mundo vai te entender, porque isso aqui é RP. Então todo mundo entende. Nem todo mundo não, quase ninguém fala RP, cada um fala com o sotaque da sua região, mas todo mundo entende RP. Isso aqui é RP, certo? Então, primeiro, como é que eu faço para saber qual é a pronúncia correta, teacher? Você escolhe qual dos ingleses você quer seguir, se você quer seguir o inglês britânico ou americano, e se apega à pronúncia que os dicionários mostram, não ao Google Translator, tá? Não ao Google, porque o Google vai te mostrar uma pronúncia que tá fora do RP, beleza? Entenderam o que é RP até agora? Quem entendeu, taca o dedo aí no coraçãozinho, bocado de vezes para me dizer que entendeu enquanto eu tomo meu chá. E desliga um pouquinho esse aquecedor. Gente, hoje aqui tá frio, mas eu não sinto frio dentro de casa. Aí você fala, é porque o aquecedor tá ligado. Não, liguei o aquecedor quando sentei aqui. Mas eu não sinto tanto frio. Meu marido tá morrendo de frio. Nesse exato momento, a temperatura está -1. Lá dentro de casa, pra mim, não tá frio. Muito pelo contrário, liguei o aquecedor aqui no meu pé, porque não importa a temperatura, meu pé é sempre um gelo. E tô com calor. Mas, enfim, entenderam o que é RP, beleza? Colocaram aí um monte de coraçãozinho pra eu saber que vocês entenderam o que é RP. Pronto. Agora, teacher, como é que eu faço para ter a pronúncia perfeita? Sabendo que a pronúncia perfeita, ou seja, a pronúncia ideal, é a regular pronunciation, a gente vai fazer o quê? Vamos pegar qualquer palavra de qualquer lugar. Eu vou abrir aqui um livro qualquer, tá? E vou mostrar para vocês. Isso serve muito, muito para quem lê. Isso serve muito para quem lê sem o áudio, porque quando você lê com o áudio você começa a entender mais, tá? Mas vamos aqui, deixa eu ir em um livro. E vou abrir o livro para você, só para você ter uma ideia do que é que eu tô querendo falar. Deixa eu abrir aqui. Abri um livro sobre Shakespeare. Não é um livro de Shakespeare, mas é um livro sobre ele. Tá? Vamos lá. Então, esse aqui é o livro. E aqui tá, eu acho que não tá bom pra vocês verem. Não, vou escolher outro livro, gente, porque esse daqui tá... Ups. Vou escolher outro livro porque a letra desse daqui não tá muito boa, não. Deixa eu ver se esse daqui a gente consegue ver com mais clareza. Muito mais. Então, vamos lá. Você tá lendo o livro. Você tá lendo esse livro aqui. E aí você se depara com a palavra... deixa eu escolher uma palavra simples aqui. Você se depara com a palavra different, tá?
E você quer saber como é que pronuncia, porque ela é um cognato do português e você pode achar que a pronúncia correta dela é different. Sabe? Você não conhece a pronúncia da palavra, você acha que é different. Então, o que é que você faz? Você vai vir aqui, isso aqui foi para poder ver o tempo. Você vai vir aqui, vai escrever a palavra da maneira como ela é dada lá e vai pesquisar. Tá vendo? Aqui você tem 2 ingredientes muito importantes para que você pronuncie corretamente. Primeira coisa, não deduza que uma palavra é pronunciada daquela forma. Não deduza e não tenha certeza, que a sua certeza pode estar errada, tá? Nunca deduza que, eu acho que é assim que é pronunciado. Não, vai lá e confere. E aí aqui, você tá vendo o seguinte, ó, você se depara com isso aqui e o áudio. O áudio, beleza, você vem aqui. Different. Você vem aqui. Different. Pronto, você pode só ouvir ou você pode ser uma pessoa que aprende de uma forma mais completa. E como é essa forma mais completa? Você vai vir aqui, ó. Você tá vendo aqui? Você não consegue ver porque eu aumentei demais. Ó, micaelis.uol.com.br. Você vai jogar no Google, aqui tá a Escola Transcrição Fonética do Inglês. Você vai jogar no Google apenas o nome Micaelis Transcrição Fonética. E aqui ele vai te explicar. Eu coloquei um dia desse nos meus stories. O que é cada símbolo que você encontra nos dicionários. Por exemplo, quando você encontra um A com 2 pontinhos atrás. Aí ele te explica, ó, o A com 2 pontinhos atrás significa como o A da palavra caro, mas um pouco mais demorado. Ou seja, é como se você falasse caro. Aí ele vem aqui e dá o exemplo da palavra father, que você não fala, o caro ele é mais curto, caro, mas você não fala father, você fala father. Então você percebe como se prolonga o som do A. A mesma coisa é aqui, star é a mesma coisa que caro. Então ele vai te dar um exemplo do que é o símbolo fonético em uma palavra em português para que você consiga assimilar como é a pronúncia dela. Aí a gente vai vir aqui e vai ver o seguinte. Aqui ele coloca esse I, tá? Esse I aqui. Também tem esse Ezinho, esse E pequenininho, tem esse E pequenininho. Vamos lá ver o que é que significa? Vamos começar com o I. Qual é o som do I? Não tem todos os sons aqui, tá, gente? Mas vamos ver se eles têm aqui o som do I. Não, aqui são ditongos e aqui são consoantes. Então, vamos ver aqui. O som do I aqui, ele fala o seguinte, que o som do I, como em aqui, mais prolongado, não é semelhante ao sinal, semelhante ao I de sinal, então é si, tá? Aí, quando você vem para aqui, você vai entender que é de sinal, e a gente vai ver se a gente encontra esse Ezinho aqui de cabeça para baixo, para a gente entender melhor. Então, encontrei aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver. Não, tenho que baixar mais para vocês, porque tá muito alto. Tá vendo o Ezinho aqui de cabeça para baixo? Olha. Tá vendo? Ups. Esse aqui. Esse E de cabeça para baixo é o mesmo E que a gente está vendo aqui. Ups. Que a gente está vendo aqui. Certo? Esse E de cabeça para baixo é o mesmo E que a gente encontra aqui na transcrição fonética. E ele diz o seguinte, semelhante ao A, semiaberto do português, sempre átono como mesa. Ou seja, a gente não fala mesar. Se a gente não fala mesar, esse A não é muito forte, ele não é muito aberto. Por isso que ele disse que é semelhante ao A semiaberto de mesa. Então, a gente vai falar differ, mesa, different. É isso aqui
E aí ele te indica a sílaba tônica. Você não consegue ver muito bem, mas aqui o tracinho, ó, o tracinho antes do diff, informando que a sílaba tônica é no diff. Different, different, different. Ou seja, não é different, é different. Different, different, different. Certo? Gente, dá um pouquinho de trabalho? Dá. Né? Não tem almoço de graça. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Eu fico com a pronúncia melhor? Muito melhor. Por quê? Porque você só vai ter esse trabalho no início. No início você vai olhar o que cada símbolo fonético representa. E, deixa eu te dizer, foi assim que eu aprendi a interpretar símbolos fonéticos. Quando eu estudava sozinha, eu tinha um dicionário, Michaelis, de bolso, aquele pequenininho, e eu ia consultar o símbolo fonético na mão mesmo. Porque quando eu ia lá no dicionário, o que era que acontecia? Tinha a palavra e entre parênteses tinha a pronúncia fonética da palavra. E aí eu não entendia, mas depois eu descobri que no início do dicionário existia esse dicionário de símbolos fonéticos. E aí eu comecei a observar. Por exemplo, nessa palavrinha aqui, ó, que eu pronunciei errado durante muito tempo, até eu descobri a importância dos símbolos fonéticos. Claro, você não precisa estudar fonética, não precisa. Eu tô falando isso aqui para as palavras que você tem dúvida, tá? Não precisa estudar fonética. Falando palavras que vocês têm dúvida, por favor, coloquem aqui as dúvidas de pronúncia que vocês têm. Aqui do lado de adicione um comentário, tem um balãozinho, você vai colocar qual é a sua dúvida, qual é a palavra que você tem dificuldade de pronunciar e eu vou responder no final da aula. No final da live aqui, do aulão, eu vou responder para você como é que pronuncia, tá? Então, se você tem dúvida, você vai aqui, do lado de adicione um comentário, tem um balãozinho com a interrogação no meio, é ali que você coloca. Então, gente, deixa eu mostrar para vocês essa famosa palavra aqui, tá? Essa famosa palavra aqui. Eu pronunciava, como muitos de vocês, apple. Apple, com E. Eu pronunciava apple. Eu sei que tem muita gente que pronuncia apple. Erradíssimo. Se apple é errado, imagine apple, tá? Então, vamos lá. Vamos entender esse bichinho aqui, ó. Que é esse símbolo de um A junto com um E de cabeça para baixo. Você tá vendo? Você tem o A. Deixa eu tirar até aqui a... Você tem o A colado com um E de cabeça para baixo, tá? E o E tá na posição normal e o A também está na posição normal. Você tá vendo aqui, ó? A, E. Só que, não, na verdade o E não tá de cabeça para baixo, não. O E tá de cabeça para baixo aqui. Aí, vamos lá no Michaelis olhar a que é que corresponde esse símbolo. Vou lá nos símbolos, nos ditongos, tá? Procurar aqui. O que é que significa esse A... Deixa eu ver aqui, ditongos. Aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo ele? Tem um som intermediário entre o A da palavra já e o E em fé. Ou seja, ele é um som que é um A misturado com o E. Quer que eu diga para vocês que som é esse? Vou mostrar para vocês aqui ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Você vai no médico, o médico pega aquela paleta, coloca na sua língua e te diz assim, diga A. Sabe como é que fica o som? A, A. Não é uma mistura de A com E? Você nem tá falando A e nem tá falando E. É A, A, A. Diga A, diga A. Esse som aqui é o som do Apple. Apple. Não é Apple, não é Apple, não é Apple, é Apple. Essa coisa mesmo com a linguinha assim, Apple, Apple, uma mistura de A com E. É esse som aqui. E ele está presente, Yara, peraí, essa pronúncia que você está falando não é britânica, não? Tem certeza que em inglês americano não é Apple? Vamos lá, minha gente, vamos lá, minha gente. Aqui, ó, UK tem o símbolozinho, não tem AE. US tem o símbolozinho, não tem AE. Elas diferem em alguma coisa, a pronúncia? Essa dessa? Não, elas são exatamente iguais que essa pronúncia aqui, ó. Apple, Apple.
Apple. Apple. Apple. Tá? Você vai dizer assim, Yara, eu ouvi ele falar Apple. Não, você não ouviu. É essa pronúncia aqui, Apple. Apple. Só que ele falou rápido. Imagina, Apple. Nem dá. Apple. 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 Não parece que eu tô falando Apple, mas eu tô falando É isso aí. Teacher é difícil demais. Não é difícil, não. É só ter interesse. Pra nunca mais na sua vida falar Apple ou Apple. Eu tive uma aluna que ela foi passar um mês em Los Angeles. Esqueci agora o lugar. Faz algum tempo isso já. Faz alguns anos. E aí, quando chegou lá, ela queria ir na loja da Apple. E aí ela foi, pegou o ônibus e a amiga dela falou assim, falou pro bus driver, pro motorista, excuse me, can you tell me when we get to Apple? Tipo, você pode me dizer quando a gente chegar na Apple? Can you tell me when we get to Apple? Aí o motorista falou, when you get to? Aí ela, Apple. When you get, sorry, what did you say? I said Apple. Aí ficou naquela coisa, eram vários alunos da mesma escola, e um falava, o outro falava, não, que ela tá tentando falar isso, que ela tá tentando falar isso, o motorista não entendeu ninguém, ela pegou o verso do celular e mostrou. Aí ele fez, oh, Apple. Aí ela me falou, você acredita, Yara, que ele não conseguiu entender que a gente tava falando Apple? E ele volta e fala Apple com a boca assim, com um som de A. Aí eu expliquei pra ela em relação a isso e eu falei, pensa o seguinte, a gente tem a fruta chamada abacate. Nem vou pegar abacate, que é uma palavra grande, vou pegar açaí, que é uma palavra curta. Aí você chega num lugar e você fala assim, você me avisa quando chegar no açaí? Aí o motorista, quando chegar onde? Tem um supermercado chamado Açaí, não é? ASSAI. Em alguns lugares do Brasil tem esse supermercado chamado Açaí. Então você fala assim pra ele, ô motorista, você me avisa quando chegar no Açaí? Você acha que o motorista vai entender mesmo que você tá falando que você quer ir pro Açaí? O supermercado Açaí? Era isso que ela tava fazendo. Ela tava falando Apple. Açaí. Uma palavra curta, de uma sílaba só, que você não ia conseguir entender, porque se você falar abacate, a pessoa ainda fala assim, abacate deve ser abacate, mas açaí não dá. O senhor me avisa quando chegar na loja do açaí? Aí o motorista, você me avisa quando chegar na loja da Apple? O motorista, Apple? É a loja da Apple. E ficou aquele monte de gente falando Apple. E aí ela veio pra mim chateada, pelo amor de Deus, vai dizer que ele não conseguiu entender. Não, gente, não consegue, tá? Não consegue, porque é muito diferente. A gente acha que de A pra E não tem diferença, mas só você pensar aí no exemplo do açaí, do açaí, que você vai ver que faz muita diferença. Eu tô escrevendo aqui, alguém me perguntou que dicionário é esse. Eu tô escrevendo aqui, tá? É o Cambridge Dictionary Online. Cíntia falou, Titi, a gente entende porque é ligado nos Paranauê. Nem sempre, viu, Cíntia? Nem sempre a gente é ligado nos Paranauê, não. Nesse caso aí do açaí, a menos que você dissesse assim, você pode parar no supermercado açaí, aí alguém ia deduzir que era açaí. Mas se você fala assim, você me fala, você pode, por favor, parar na loja do açaí? Loja do açaí. Algumas pessoas iam dizer assim, o que é essa loja? É um supermercado. É açaí. Mas outras iam ficar assim, ó, açaí. Porque realmente impede a comunicação. E a pronúncia está errada mesmo. Não é Apple, não é Apple. Nunca mais na sua vida fale Apple, é Apple. Lembra da colherzinha, ó? Apple. É essa a pronúncia correta, tá? Então, eu falei pra você o seguinte. Vem uma palavra na sua frente, não conhece a palavra, vai pesquisar. Primeiro, se você quiser se dar o trabalho, vai ser melhor para você. Observa o símbolo fonético, vai lá no Michaelis, olha como é aquela pronúncia. E por último, você ouvir essa pronúncia aqui. E quando você ouvir essa pronúncia, gente, eu sempre falo para os meus alunos, tenha um ouvido crítico. O que é um ouvido crítico? É aquele ouvido que não aceita as coisas de primeira vez, que questiona. Por quê? Porque a gente tem esse hábito de achar que a gente sabe qual é a palavra. A gente tem o hábito de achar que a gente sabe como é a pronúncia. E aí, a gente já vai com o ouvido, como é que eu posso dizer,
Esqueci a palavra agora, mas a gente já vai com o ouvido bitolado naquilo que a gente acha que é. A gente não vai para ouvir, a gente vai meio que para confirmar, com exceção da palavra que você não tem ideia nenhuma de como é que pronuncia. As outras, você assume que você já sabe e você vai só confirmar. E aí você termina ouvindo errado, porque se você acha que é daquela forma, você vai ouvir errado. Vou contar um caso para vocês aqui que aconteceu comigo quando eu vim aqui para Londres em 2012. Eu tava numa sala com vários alunos e tinha uma menina que falava but, que é o bat, e para no T, não tem I no final, então você não fala but. E não era b, era ba. E a minha professora, ela fez faculdade de fonética. É uma pessoa gostar demais de chatice, né? Não, gente? Porque uma coisa é você ir aqui no Michaelis e você olhar um significado. A outra coisa é você fazer faculdade daquilo, velho. Tem que ter muita paciência pra chatice, né? Fazer faculdade de fonética. Enfim, ela fez faculdade de fonética da língua inglesa. Então ela sabia mesmo, e ela todo dia ia pra sala com um quadrinho fonético, e toda vez que alguém tinha uma dúvida, ela explicava, olha, isso aqui, tem esse som aqui e tal, e o pessoal inclusive até fazia a gozação dela. E aí tinha essa menina que falava but, e ela falava assim, teacher, but, não há não sei o que, e aquilo me incomodava, velho, dela falar but e ninguém corrigir ela. Você viu onde meu cílio vai parar, né? O cílio do filtro. E aquilo me incomodava de ninguém corrigir ela. E aí um dia, eu também não podia, como aluna, ir lá corrigir ela, porque ela ia me dizer o quê? Quem é você no jogo do bicho, pra você estar me corrigindo? Eu sou aluna igual a você. Então, como eu não podia ir diretamente corrigir ela e nem tinha essa abertura, eu um dia falei na aula, teacher, I have a question. Eu tenho uma dúvida. How to pronounce B-U-T correctly? Como é que pronuncia B-U-T corretamente? Porque eu já não queria dar a dica, né? Dizer assim, é assim que pronuncia. A professora, como sempre, pegou o quadrinho fonético, mostrou qual era o símbolo fonético do but e falou assim, é but. Aí eu falei, but. Ela, no, Yara, but, open, but. Aí eu, não é bat, não é bat, mas é um A de casa, bat, casa. Não é um A de Guaraná, sabe? Não é um bat de na, não, é um bat de casa. Aí ela, não, Yara, é bat, me explicou de novo. Eu insisti para poder a menina ouvir bem, né? Eu falei, teacher, I always thought it was but. Eu sempre pensei que era but. Aí ela, no, it is but. Falei, but I have seen many other people saying but. Eu tenho visto muitas outras pessoas dizendo but. Aí ela, não, mas é but. Tipo assim, Yara, vai insistir nisso até quando? Gente, creia em mim. Uns 30 segundos depois, a professora, vamos voltar para aula? Vamos. Voltou para aula, ela fez assim, teacher, a mesma menina, but, what about? Eu falei, não, gente, não é possível. A professora explicou por meia hora como era a pronúncia. Ou seja, na cabeça dela, ela não tinha dúvida da pronúncia do but. Você entende? Não é que ela desprezou a explicação da professora. É que para ela pronunciava certo. Então, ela nem prestou atenção direito. Para ela, quando a professora falava but, ela entendia que era but. E isso aconteceu com alguns alunos quando eu falei, olha, não é assim que pronuncia but. Teacher, você tem certeza? Eu ia, colocava no Cambridge, mostrava, o aluno falava, para mim ele está pronunciando but. Por isso, a importância do símbolo fonético. Aí eu ia lá, mostrava o chapeuzinho do símbolo do but, olha, é isso na mesma pronúncia dessa palavra aqui em português. Tá. Mas um monte de alunos pronunciavam but e achavam que estava super normal. A mesma coisa do up, que as pessoas acham que é up. E ainda fala, vou dar um up no meu português. Eu vou dar um up, please. É upgrade, não é upgrade, tá bom? Tá bom. Então, isso é ouvido crítico. É você não assumir para si mesmo que você já sabe a pronúncia. Você não pensa assim, não, eu tenho certeza que a pronúncia é assim. Você vai verificar. E você vai ter ouvido crítico. Deixa eu ouvir aqui, livre das minhas crenças, livre do que eu acho que já é. Vou dar uma olhadinha nesse símbolo fonético aqui para ter certeza de que é isso mesmo. É assim que você começa a ter uma pronúncia perfeita. A pronúncia perfeita começa no ouvido, não começa na boca. Ela começa na forma que você ouve para você repetir, certo?
Então, do que eu já falei aqui a respeito de pronúncia perfeita, trabalho para vocês. RP, Regular Pronunciation, que é essa pronúncia geral do inglês, que é uma pronúncia regular, não é uma pronúncia nem puxada para uma região nem para outra, é aquela pronúncia regular que é aceita por todos. Depois, procura um dicionário online todas as vezes que você tiver dúvida para observar a pronúncia. Usa o Michaelis como um apêndice do seu estudo, onde você vai consultar os símbolos fonéticos. Eu vou mostrar mais uma vez para vocês aqui, ó. É esse aqui, tá? michaelis.ol.com.br, mas a forma que eu ensinei para vocês de encontrar ele é ir no Google e escrever Michaelis. Sumiu meus cílios? Volta, cílio, volta. Gente, eu não tô parecendo uma albina, porque continuou a maquiagem, mas continuou o filtro, mas os cílios saíram. Agora eu fiquei parecendo que não tenho cílio, fiquei uma albina. Então, o que é que você vai fazer? Você vai lá no Michaelis para verificar a pronúncia daquele símbolo fonético em específico. Deixa eu ir para lá e voltar para cá para ver se ele me devolve meus cílios. Devolve não. Oxi, se chateou comigo o filtro. E aí, gente, vou aproveitar aqui para falar pro pessoal que tá aqui, que não tava no início da live, que não me ouviu falar. Se você tem interesse em fazer o meu curso online, lembre-se que na segunda-feira eu vou abrir a pré-matrícula. O que é a pré-matrícula? É um grupo de WhatsApp onde você vai dar seu nome, onde você vai colocar lá, você vai arrastar para cima. Entrando nesse grupo significa eu tenho interesse em ter o curso. São apenas 5 vagas. Eu não posso abrir mais de 5 vagas porque eu não consigo dar assistência. E eu dou assistência muito próxima mesmo. Eu dou o meu WhatsApp para os alunos conseguirem tirar dúvida comigo. Quer dizer, eu dei na última turma. Nessa daqui eu já não sei muito bem como é que eu vou fazer. Mas se você tem interesse em adquirir o meu curso, segunda-feira eu abro a pré-matrícula e a pré-matrícula vai ser só para quem estiver no grupo do WhatsApp. Quem estiver fora, me mandar direct, não vai ter direito a participar. E aí você entra. Se você quiser, você já pode me mandar o seu e-mail no direct e dizer, teacher, por sinal eu falei e-mail, não era e-mail, gente, falei errado, é o número do telefone para eu colocar no grupo do WhatsApp. Não se preocupe, não vou ficar mandando propaganda para você, bom dia, boa tarde, boa noite, mensagem brilhante, nada disso, tá? Vídeo motivacional, não se preocupe, é apenas para você participar do processo da pré-matrícula. Então, se você tem interesse em fazer o meu curso online, o curso na plataforma onde tudo é extremamente mastigado, onde eu ensino as coisas 100% mastigadas, de uma forma que você entende mesmo, você vai me mandar o seu telefone para eu te adicionar no grupo do WhatsApp via direct agora, ou você aguarda na segunda-feira, sabendo que segunda-feira eu vou abrir a pré-matrícula e na quinta eu vou abrir a matrícula por apenas 2 horas. Então eu vou, assim que acabar a live, na quinta-feira. Na verdade, não tem um nível, Renato. Qual o nível do curso? O curso começa no básico e vai até o Upper Intermediate, tá? Eu não vou dizer que vai até o avançado, porque isso é uma mentira. Ninguém consegue ficar avançado num curso online, tá? Mas você vai até o intermediário avançado. Até o intermediário avançado, vai sim. A Vanessa falou, você mastiga mesmo, eu só faço engolir. Então, o que é que acontece? Se você tiver interesse, você me manda o seu contato lá no direct. Você vai no contato, me manda o seu direct, que eu incluo você no grupo do WhatsApp. Mas na segunda-feira eu vou abrir o grupo da pré-matrícula e na quinta-feira, assim que eu acabar a live, eu abro as matrículas, deixo aberta só por 2 horas, só até completar as 5 vagas mesmo, e depois eu fecho. Tá bom? Porque eu só tenho como admitir mais 5 alunos, não tenho como ter mais do que isso. Então, vamos lá. E aí, gente, quem tiver dúvida sobre pronúncia, aqui do lado, no adicione um comentário, tem uma caixinha, tá? Tem tipo um balãozinho com uma interrogação no meio. Você escreve lá qual é a palavra ou as palavras que você tem dúvida em pronunciar, que eu vou responder assim que a gente acabar a live. Então, critérios para você ter uma pronúncia perfeita. Ter um ouvido crítico. Não assumir que você sabe a pronúncia nunca. Sempre ter um ouvido aberto para as correções.
Segundo, utilizar o Cambridge Dictionary Online ou Oxford Dictionary é bom também. Eu gosto mais do layout do Cambridge, tá? É uma questão de gostar mesmo. Mas o Oxford Dictionary é um dicionário bom também. E lá também tem RP, que é essa Regular Pronunciation. Aprender regular pronunciation para não ficar se batendo, querendo falar igual o nativo. Eu quero falar igual o nativo dos Estados Unidos, eu quero falar igual o nativo da Inglaterra. Você não vai falar igual o nativo, você vai falar fluentemente com a pronúncia correta, mas com o seu sotaque brasileiro, tá? Que é a sua característica. E a quarta coisa é você ir na transcrição fonética do Michaelis, para você entender melhor como é que você pronuncia certas palavras, porque às vezes quando você ouve só, não fica tão claro, porque é uma palavra só, né? Você vai lá e eu coloquei aqui o apple, por exemplo, e aí a pessoa vai lá e ouve o apple e ela acha que é apple, e aí quando ela vê o símbolo fonético e ela vai lá e vê que é uma mistura do A da palavra já com o E da palavra fé, ela vai entender que é apple. E aí vai ficar mais fácil com a transcrição fonética. Esse trabalho de pronúncia é um trabalho de formiguinha. E você pode dizer assim, mas Yara, eu não tenho ninguém para corrigir minha pronúncia. Não é desculpa. Eu aprendi pronúncia perfeita sozinha. Eu aprendi pronúncia perfeita com esses ingredientes que eu tô falando para vocês aqui. Não era ninguém que me corrigia, não. Acontecia de alguém me corrigir? Claro. Eu já cheguei na frente de uma pessoa, por exemplo, e falei, eu tô lendo a Bíblia em Today's English Version, porque era S-O-N. E a pessoa me disse assim, não é version, é version. Aí eu, tá bom. Ainda acontece de eu ser corrigida até hoje? Sim, acontece de eu ser corrigida até hoje, claro. Mas o que eu tô dizendo é que a 95% das coisas que eu aprendi, eu não aprendi de ninguém me corrigir. Eu aprendi de ter ouvido crítico. De não assumir que eu já sei qual é a... De não assumir que eu já sei qual é a pronúncia, tá? A Vanessa colocou aqui, esse menino fala com sotaque americano. Ninguém diz que é soteropolitano, mas sei que é 1 em 1 milhão, prodígio. Então, o que acontece? Já aconteceu comigo, eu peguei um ônibus e virei... Olha que coincidência, né? Num ônibus eu virei e falei assim, você pode me dizer as horas, por favor? E a pessoa fez, I don't speak English. Ou, I don't speak Portuguese. Aí eu, como eu falo inglês, eu falei, eu tava com uma americana do meu lado. Coincidentemente, eu também tava com uma americana do meu lado, lá em Salvador. E aí ele falou assim, I don't speak Portuguese. Eu falei, do you speak English? Ele falou, yes, I'm American. Era um senhor. E eu falei assim, oh, could you please tell me the time? Aí ele falou, é tal hora, tal hora. Eu falei, thank you. Aí ele falou, where are you from? Are you from New York? Tipo, de onde você é? Você é de Nova York? Eu falei, no, I'm Brazilian. Ele fez exatamente isso. Impressive! You sound like American. Você parece americana de ouvir. E a americana do meu lado me disse assim, eu digo isso a ela, ela não acredita. Mas, gente, é aquele tipo de coisa que acontece e acontece. Mas eu vou dizer que eu falo igual um nativo? Não. Talvez aquele senhor, do ponto de vista dele, ele achou muito parecido, talvez aquela menina que estava comigo. Mas várias outras pessoas já falaram. Só de eu abrir a boca para falar, já teve gente que falou, você é brasileira, né? Então, isso não é uma regra da gente dizer, e outra coisa, como eu falei pra vocês, qual é a funcionalidade disso? Se você fala inglês com o sotaque brasileiro ou se você fala com o sotaque americano, faz diferença, isso é mais uma questão de vaidade. Eu fico super feliz quando meu marido, que é espanhol, fala português comigo e ele fala quadradaço. E pra mim, de verdade, não faz diferença nenhuma. Eu não olho pensando assim, um dia ele vai falar como eu, um dia a pronúncia dele, não. Pra mim, beleza, a gente tá conversando aqui, às vezes ele consegue falar coisas inteiras assim, tipo, eu não gostaria que você... eu não gostaria de comer alguma coisa agora. Se você não se importa, nós podemos... Aí ele, às vezes, podemos comer depois. Que diferença faz que ele tá falando assim ou que ele tá falando igual a mim, baiana? Olha, a gente pode comer depois. Não faz diferença nenhuma. Isso é uma medida de vaidade, é uma métrica de vaidade. A gente querer falar igual um nativo, porque de fato não tem necessidade nenhuma, tá? Gente, se vocês entenderam tudo que eu falei até aqui, por favor, dedinho no coração, senta o dedo no coraçãozinho aí pra me informar de que você entendeu tudo.
Meu Deus, eu tô incomodada demais de eu não ter cílio grande do filtro. Ainda bem que o filtro não tirou tudo, senão ia ver que eu não tô nem com maquiagem, né? Quem entendeu, por favor, aperta aí o coração 1 milhão de vezes para eu saber que vocês entenderam. Certo. Então, gente, entendendo isso, você sabe agora qual é o seu papel. O que é que você tem que fazer? Como é que você tem que ter... O que é que você faz para ter uma pronúncia perfeita? Não tem muitos segredos, tá? Não tem muito... eu achei que ela ia falar... eu achei que ela ia falar isso. Não tem regra. O fato é que o inglês tem pouquíssimas regras de pronúncia. E que não vale a pena você se apegar a elas mesmo. Agora eu vou falar com vocês a respeito de 2 terminologias em inglês, tá? Vou mostrar para vocês aqui 2 terminologias em inglês que, meu Deus, quanta gente erra isso. E aí eu vou mostrar para vocês aqui agora. Quais são essas terminologias? São as palavras que terminam com T-I-O-N e as palavras que terminam com S-I-O-N, tá? Essas palavras é o seguinte: tudo que termina com T-I-O-N tem essa pronúncia aqui, ó. Chan, de Jack Chan, tá? Assisti um filme com Jack Chan, é isso aí. Tudo que termina com T-I-O-N tem a pronúncia de Chan. E tudo que termina com S-I-O-N tem a pronúncia de Jan, de janeiro. Jan, certo? Exemplos. Aqui eu tenho attention. Attention nunca vai ser shon com som de E. Nunca vai ser shon, attention. Não existe, é com som de A. Attention. Attention. E lembrando, termina com N, então termina, você não vai falar attention, porque em português o N e o M, a gente não fecha a boca, a gente não movimenta muito a boca, tipo assim, eles estavam, estavam é V-A-M, e a gente fala como se fosse V-A-O-Tio, eles estavam em casa. Então, por isso a gente pega o inglês e a gente faz a mesma coisa. Quando a gente vê uma palavra terminar com M, a gente não move a boca. Então, você vai falar, o nome do cara é Tom. Em português, T-O-M, a gente fala Tom, como se terminasse com N. Em inglês, a gente fala Tom. Tom. Todas as palavras terminadas com M, todas, sem exceção, a gente termina assim. Certo? Tom. Tem palavras que terminam com M, E. E como a gente já sabe que o E no final da palavra, e quem não sabe está sabendo agora, E no final de palavras é mudo. Então você tem a palavra come, é C-O-M-E. Você não vai falar come, porque o E é mudo. Então, se o E é mudo, a consoante prevalente é o M. E o M termina assim. Come. Eu brinco com eu brinco com os meus alunos todos, mas tem uma aluna específica que ela vai falar can e ela fala can. Aí eu falo assim, o que é can? Aí ela fala assim, era can you, não. Can I termina com N, can you termina com N, can termina com N. Da mesma forma que Shan termina com N, Jan termina com N. Então, esse toque sutil da língua no céu da boca. Passion. Então, esse toque sutil da língua no céu da boca. Você, todas as vezes que pronunciar o M, fecha a boca. E todas as vezes que pronunciar o N, língua tocando no céu da boca, certo? Então, aqui a gente vai ter attention, passion, que foi o exemplo que a Vanessa deu agora. Attention, passion. Deixa eu pensar em outro. Não, a Vanessa falou do passion, mas passion termina termina com S-I-O-N. É uma das exceções, Vanessa. Agora que eu me dei conta que passion é uma das exceções. Por quê? Porque passion tem um outro S antes dele, tá? Aí por isso que você não fala
passion. Você fala passion porque é som de duplo S, por isso. Então, attention, retention, detention, observation, enrolation. Até enrolation vai ser shan. Você vai ter esse som de pronúncia de shan. E aqui você vai ter version, não é version, tá? Não é version, é version. Version, você vai ter television, você vai ter Fusion. Sabe aquele carro da Ford chamado Ford Fusion? Não é Ford Fusion, não é Ford Fusion, é Ford Fusion. Fusion, tá? Então, você tem essa classificação de palavras aqui, palavras terminadas em T-I-O-N, palavras terminadas em S-I-O-N. Isso aqui, meu Deus, mas é tão comum o erro. Tão comum as pessoas falarem version, attention, observation, quando é shan, e television. Muitas pessoas eu já ouvi falar television, é television, com Jan de janeiro, certo? Então agora, gente, eu vou passar para a resposta. Antes de passar para as respostas, eu quero que vocês me digam se entenderam direitinho. Pode dar um joinha, pode escrever yes, pode escrever sim, pode apertar no coração, pode fazer o que você quiser, tá liberado. Vamos lá? Se você entendeu, você aperta o coraçãozinho, você dá um joinha, você escreve yes, você faz o que você quiser, mas me deixa saber que você entendeu o que eu estou explicando. O Júlio César colocou coraçãozinho, serve também. A Vanessa colocou palminha, serve. Olha, Cíntia, essa Cíntia aqui é sua xará, só que o Cíntia dela é com S e o seu é com C, mas escreve igual, né? É S-Y-N-T-H-I-A, o seu é C-Y-T-H-I-A. Tá? Pronto, agora eu vou responder as perguntas aqui que as pessoas fizeram a respeito de vocabulário. Eu tenho duas perguntas aqui, na verdade. Uma das perguntas é essa aqui, excelente pergunta, porque é uma palavra que muita gente pronuncia errado. Se você tiver dúvida de pronúncia, você coloca aqui no balãozinho com a interrogação, tá? Aqui do ladinho de onde tem escrito adicione um comentário, você coloca que eu vou responder agora. Duas coisas aqui nessa palavra. A sílaba tônica. A sílaba tônica dessa palavra é for, não é na. Muita gente fala unfortunately. E a sílaba tônica é for, então é unfortunately. E aí tem outra coisa, a segunda coisa a respeito dessa pronúncia. Unfortunately, comes, eu já ia falar em inglês, vem de fortunate. E fortunate termina com E. Se termina com E, portanto, esse E é mudo, porque a palavra raiz do unfortunately é fortunate, tá? Fortunate. E como é fortunate, termina com E, a gente risca o E e a gente para no T. Então, você não fala unfortunately, não. O E não é pronunciado, é tli, sem o E. Unfortunately. Unfortunately, tá? Unfortunately, I cannot go with you. Infelizmente, eu não posso ir com você. Unfortunately, I cannot answer to your question. Infelizmente, não posso responder a sua pergunta. Unfortunately. Certo? Vamos lá, próxima pergunta. Da Ana Lúcia é dangerously. Aí, aqui tem uma coisinha. Você não fala dangerously. Você fala danger, puxando para um A
tá? Por isso que eu faço esse movimento. Danger, danger. Então é dangerous, 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 dangerously, 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 tá? Dangerous, dangerously, dangerously. Aqui você não vai pronunciar nem o O, nem o U do dangerous. É dangerous. Você não pronuncia com som de O e com som de U. É como se fosse um A. Dangerously, dangerously, dangerously. Certo? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. A Debbie perguntou a respeito de children. Children. Aqui tem um L. Esse L é língua bem suavezinha no céu da boca. Children, children, children. Quando você fala, você não abre a boca, então não dá pra ver o L do children, tá? Mas você não fala chill, não é som de um. Children, não é assim, é children, 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 children. É um pouquinho complicado de pronunciar, porque você sai direto do pro D. Children, children, children. Mas é importante que você não fale children, children, porque aí você descaracteriza a palavra, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Alguém tem mais perguntas a respeito de pronúncia? Júlio César, coloca aqui na caixinha, por favor. Aqui na caixinha do lado do adicione um comentário, gente. Não é para colocar aqui nos comentários, que o comentário vai subir. Eu não vou conseguir ver e as outras pessoas que estão assistindo não vão saber a respeito de qual palavra que eu tô falando. Então, Júlio, por favor, aqui do lado do adicione um comentário, você coloca aí no balãozinho onde tem a interrogação. É só clicar nele e você escreve aí, porque aí eu consigo colocar para todo mundo ver qual é a palavra. E... children. A Cíntia falou repeat children, tá? Quem tiver dúvida, coloca na caixinha. Não coloca aqui no comentário, porque como eu falei, alguém vai comentando, o seu vai ficando lá em cima, eu não consigo ler mais. E aqui na caixinha eu não vou esquecer. Aqui tem uma coisa... deixa eu ver aqui. Poxa, essa aqui é nível hard. Essa daqui é nível hard, né? Porque é tipo unfortunately, é nível hard. Primeiro, onde fica a sílaba tônica dessa palavra? Fica no E. Por quê? Porque a palavra é effort. A palavra raiz é effort. Effort, tá? Como a palavra raiz é effort, a gente vai manter a sílaba tônica dela, porque aí a gente colocou dois sufixos. Um é o less, que é o sem, e o ly, que torna o effortlessly um advérbio, tá? No ly. Então, onde é que você começa? No effort. 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 Começa no E. Effort. Effortlessly. 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 Não é effortlessly. É effortlessly. Effortlessly, porque a sílaba tônica é no E. Effortlessly. 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 Fortless. É a parte mais difícil, é a mudança do T pro L. Fortless. 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 Solange, por favor, coloca na caixinha aqui. Aqui do lado do adicione um comentário tem uma caixinha. Eu só vou conseguir responder para quem colocar aqui na caixinha, tá? Então, beleza aí, Dani, no effortlessly. Effortlessly. Solange, vai aqui do lado do adicione um comentário e coloca a sua pergunta aqui na caixinha com a interrogação. Então, o Júlio disse o seguinte: eu tô assistindo do laptop, e daí do laptop ele não consegue postar lá. Ele quer saber a respeito da palavra. Deixa eu ver se eu mesmo consigo colocar uma pergunta aqui. Não consigo. Se eu conseguisse, eu mesmo ia colocar. Mas ele quer saber a respeito de
endangered. Se escreve endangered, mas não se pronuncia endangered. É endangered. A gente não pronuncia o E. Então, é endangered species. Gente, alguém pode, por favor, escrever isso aqui que o Júlio escreveu na caixinha? Vou pedir para a Vanessa fazer isso, por favor, Vanessa. Ou a Vanessa ou a Cíntia. Pega aqui o que o Júlio escreveu aqui acima. Você vai rolar para baixo, você vai ver lá que ele colocou do endangered species. Porque eu preciso que todo mundo veja. E se as pessoas não conseguirem ver aqui, talvez elas não saibam do que é que eu tô falando, tá? A Vanessa pediu para pronunciar essas duas palavrinhas aqui. Palavras fáceis de pronunciar. Agora, que muita gente erra a segunda palavra. Muita gente erra essa segunda palavra aqui. A primeira palavra é furniture. Furniture. Você não pronuncia, você não fala furniture, tá? Primeiro, a sílaba tônica é no fur. E aí você fala furniture, furniture, furniture. É chur o finalzinho. Chur, igual a future. Chur, não é furniture, não é furniture. É furniture, furniture. E a segunda é uma palavra que muita gente erra, porque muita gente fala culture, por exemplo, né? Que a gente vai do pressuposto que o é you, então eu vou falar culture, não é culture. E esse culture, ele tem um som que é uma mistura de A com O, não é culture e não é culture, é culture, mas o som dele se inclina mais pro O do que pro A. Não é culture de forma alguma, tá? É culture. E aí o furniture, que também é chur. Os dois terminam com turi, os dois se pronunciam chur. Furniture, culture. Certo? Vamos lá para a próxima. A Vanessa colocou aqui para o Júlio César. Então, a primeira palavra é endangered. O ED do final das palavras nunca é ED, vocês já sabem disso, então nunca vai ser endangered species, nunca vai ser. Vai ser endangered. Você pula do R direto para o D. Endangered. E o species, o spelling da palavra tá errado porque se escreve espécies, S-P-E-C-I-E-S. É igual ao português sem o E do início. A gente escreve espécies, em inglês a gente escreve da mesma forma, só que a gente tira o primeiro E. E a gente não pronuncia species, a gente pronuncia species, como se fosse com CH. Species, espécies, em inglês a gente fala species. Endangered species, que significa espécies ameaçadas, tá? Quando a gente está falando de espécies ameaçadas de extinção, a gente não precisa falar o extinção, a gente só fala de endangered species. Todo mundo sabe que a gente está falando de espécies ameaçadas de extinção. Vamos lá. Isso aqui, ó. A Agatha escreveu certinho. Endangered species, a pergunta do Júlio. Essa aí é o spelling correto, tá? Espécies. A gente pronuncia species. Vamos lá. A outra palavra, essa daqui é fácil, só tem a dificuldade do TH com a língua entre os dentes. E aí, como é que pronuncia, gente? É fácil, já ensinei isso aqui várias vezes. Não torne um bicho de 7 cabeças, porque se você primeiro disser é difícil, eu não consigo, sua mente acredita. E aí você não vai conseguir mesmo. Você deve conhecer, ou você pode até ser uma das pessoas que falam assim. Você conhece alguém que fala assim? Minha, eu fiquei meio assim.
É isso. É simplesmente você fazer esse exercício. O breathe in, você vai inspirar, e quando você expirar... Ai, meus cílios voltaram, eu não tinha nem percebido. Você vai inspirar, e quando você expirar, você vai expirar... A gente não faz isso, ó? Agora pensa que quando você for fazer esse... Você vai colocar a língua aqui, ó. É isso que é o TH. O som TH, é isso aí. Então você vai falar smooth. Smooth. Se você não consegue, você vai fazer isso direto, ó. Smooth. 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 Certo? Fiquei tonta de tanto que eu soprei, meu Deus. A outra palavra aqui que a Samira Mendes perguntou é divorced. Aí o que acontece, gente? Muita gente fala divorced. Divorced. Não bastasse pronunciar o ED, ainda coloca um I no final. Como o divorced ele vem derivado da palavra divorce, eu falei para vocês que as palavras quando terminam em E, a gente não pronuncia o E. Então imagine que divorce, a palavra divorce é divorce. Divorce. Sem o ED do final. Ela vira divorce. Divorce. Agora, eu coloco o ED. Só que o E já é mudo na palavra original. Então eu vou falar divorced. 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 Mesmo quando eu tento falar o D, o som que sai é de T. Eu não consigo falar divorced. Divorced. Exige muito esforço. Então aí a gente já pega meio um feeling de que quando a palavra termina com CE e eu coloco um ED, ela vai ter som, o D vai ter som de T, tá? Então divorced, divorced, divorced. E não é divorced, é divorced, divorced, divorced. Certo? Vamos lá para a próxima. Deixa eu ver aqui. Ficou faltando essa aqui, da Samira também. Então, a gente vai pensar no seguinte. Quando você... a gente tem que pensar na palavra raiz, que é o extraterrestre, tá? E a gente vai pensar que o triol é o iol, na verdade, é um sufixo. Essa palavra, ela tem duas sílabas tônicas. Uma tá no X, geralmente quando começa com X, a primeira sílaba tônica é prevalente também. E depois no ter, extraterrestrial. Extraterrestrial. A gente tem duas sílabas tônicas. Desculpa. Não é no terrestrial, não é no res. É no extraterrestrial. Extraterrestrial. É o res que tem a sílaba tônica, não o T, tá? Então, ela tem duas sílabas tônicas. Eu não posso falar extraterrestrial, porque tá errado. E eu não posso também falar extraterrestrial, porque a primeira sílaba tônica é no X, mas é a sílaba fraca. E a outra sílaba tônica é no res, é a sílaba forte, mas ambas são tônicas. O res vai prevalecer, mas você vai falar extraterrestrial, 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 certo? Acho que acabaram as perguntas. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Deixa eu ver se tem mais alguma palavra aqui. Peraí. Tem mais uma aqui. Então, essa daqui é uma palavra que a sílaba tônica dela tá na primeira, no R. Se você for falar a pronúncia britânica, vai ser archive, ou archive. Archive. Você vai prolongar o som do A e você não vai pronunciar o R, que foi o que eu falei no início da aula. Então vai ser archive.
archive. Se ela for uma pronúncia americana, a sílaba tônica permanece no mesmo lugar, mas vai ser archive. Archive. Não precisa enrolar muito a língua. Archive. Não. Archive. 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 Certo? E não, eu acho que você colocou archives, na verdade, né? É porque você pode usar ela tanto no singular quanto no plural. O archive já é uma palavra plural e o archive, independente de ter essa ou não, é uma palavra plural. É isso aí. Vamos lá, que brotou mais algum aqui. Elson já foi meu aluno há 500 anos atrás, mas foi, né, Elson? Dava uma chamada em Elson, gente, que hoje eu me envergonho. Eu penso assim, não podia ter brigado com o bichinho dessa forma. Eu brigava tanto com ele que eu passava os homeworks e se ele chegasse lá com alguma desculpa, meu Deus, eu tirava dos cachorros e botava em Elson, não era Elson? Algum truque para aprender as diferenças entre thought, though? Não tem truque. Pior que não tem, gente. Alguém pode até criar uma forma criativa de fazer você entender igual, mas não tem truque. A gente aprende, como a gente diz na Bahia, é na tora mesmo. A gente vai naturalmente sabendo como é. Thought, though, tough, né? A gente não tem, infelizmente. Vamos lá, deixa eu ver. E aqui ele colocou a palavra, mas aqui para pronunciar, eu acredito, né? É aquele... Sendo que a última palavra não entra na classe. Uma é thought, thought, thought. A outra é though, 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 mas a última não entra na classe dos THs porque não tem TH, ela é tough, tough, tough. Aí você vai falar, Yara, como é que eu vou saber então quando o GH tem som de F? Costume, palavra por palavra, porque se todo GH tivesse som de F, aqui a gente estaria pronunciando soft e a gente pronunciaria though, e não é. É thought, o GH é mudo, though, o GH é mudo, e no tough, o GH tem som de F. Gente, vou responder só mais umazinha e vou vazar, porque aqui já são 11h30 da noite, tá? Pra vocês é 8h30, pra mim é 11h30. Nossa live durou demais hoje. Então aqui tem a Cíntia, que ela perguntou sobre esses dois. Geralmente as palavras com I, elas têm som de E, não é I. Então aqui é ship, ship, ship. Aí você tem it, né? A palavra it, que não é it, é it. Você tem his, que não é his, é his. E você tem ship, que não é ship, é ship. E a outra com 2 S, essa sim é sheep, com som de I. Então uma é ship e a outra é sheep. Ship, sheep, ship, sheep. Tá?